Episódio de hoje: Éfeso, a cidade queimou seus feitiços. Éfeso, uma cidade vibrante, rica e cheia de poder. Localizada na costa da Ásia Menor, hoje parte da Turquia, Éfeso era um dos maiores centros culturais e comerciais do mundo antigo. Mas, por trás de sua grandiosidade, havia uma presença espiritual muito forte: a adoração à deusa Diana, ou Ártemis, como era conhecida pelos gregos, que dominava a cidade e suas crenças. No templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, as práticas religiosas eram misturadas com feitiçarias, magias e cultos pagãos. Mas foi exatamente em Éfeso que o Evangelho de Cristo entrou de forma poderosa, quebrando barreiras e trazendo um avivamento que chocou a cidade. A história de Éfeso é uma das mais fascinantes e impactantes do Novo Testamento. E tudo começou quando o apóstolo Paulo chegou lá. Quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou uma cidade marcada por práticas espirituais que se distanciavam completamente do Deus verdadeiro. Ele encontrou um grupo de discípulos que não sabiam exatamente sobre o Espírito Santo. Então Paulo lhes pregou sobre Jesus e o Espírito Santo. Ao serem batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar. Paulo, então, começou a pregar na sinagoga local, mas logo percebeu que a resistência à sua mensagem estava crescendo. Os judeus da cidade estavam se opondo e Paulo decidiu mudar de estratégia. Ele saiu da sinagoga e começou a ensinar na escola de Tirano, um lugar onde ele passou aproximadamente 2 anos, pregando dia após dia. Durante esse tempo, milagres extraordinários começaram a acontecer. A Bíblia diz que Deus fazia milagres poderosos pelas mãos de Paulo, tanto que até lenços e aventais que tocavam seu corpo eram levados para os doentes, e eles eram curados, e os espíritos malignos saíam. Imagine a cena: pessoas que antes estavam dominadas por demônios, agora sendo libertas pelo poder do Evangelho. Isso gerou uma enorme repercussão em toda a cidade de Éfeso, atraindo tanto os crentes quanto os curiosos. Porém, Éfeso não era uma cidade simples. O culto a Diana, junto com as práticas de feitiçaria e magia, estavam profundamente enraizados. Muitos dos habitantes da cidade dependiam dessas práticas ocultas para obter poder, cura e proteção. Mas a luz do Evangelho estava começando a brilhar intensamente, e isso não agradava aos praticantes de feitiçarias. Certo dia, 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Esceva tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Eles disseram: "Eu vos conjuro pelo Jesus a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o espírito maligno saltou sobre eles, os dominando e deixando-os nus e feridos. Esse episódio se espalhou rapidamente pela cidade e todos ficaram com medo do poder real do nome de Jesus. A fama dos milagres de Paulo e o poder sobre os espíritos malignos começaram a se espalhar como um fogo incontrolável. A resposta do povo foi impressionante. Muitos dos que haviam praticado feitiçarias e magia se reuniram publicamente e queimaram seus livros de feitiçaria. Esses livros tinham um valor imenso, mas o arrependimento foi tão profundo que eles decidiram destruir o que antes lhes dava poder. Os registros bíblicos dizem que o valor desses livros era equivalente a 50.000 moedas de prata. Esse gesto de renúncia era um sinal claro de que o Evangelho estava transformando não apenas as vidas, mas também as finanças da cidade, porque muitos agora viam o poder de Deus como maior que qualquer feitiçaria. Esse evento foi um marco importante para o crescimento da igreja em Éfeso. A palavra de Deus se espalhou por toda a região e muitos creram. A cidade, que antes estava imersa em feitiçarias, idolatria e escuridão espiritual, foi transformada pela luz do Evangelho. Mas essa transformação trouxe também uma grande reação. Demétrio,
um ourives que fazia e vendia ídolos de Diana, ficou preocupado com a perda de lucros e a queda da adoração à deusa. Ele reuniu outros artesãos e incitou uma revolta contra Paulo e os cristãos. Uma grande multidão foi formada e começou um tumulto que só não resultou em mais caos, porque o líder da cidade, chamado Alexandre, conseguiu apaziguar as coisas temporariamente. A história de Éfeso nos ensina muitas lições poderosas. A primeira delas é que o Evangelho tem o poder de transformar vidas, não importa o quão profundas sejam as práticas de pecado ou idolatria de uma cidade. A transformação de Éfeso não foi apenas espiritual, mas também social e econômica. Quando as pessoas entregam suas vidas a Cristo, isso impacta todas as áreas da vida, incluindo a maneira como elas lidam com o dinheiro, com a ética e com os valores. Em segundo lugar, a história de Éfeso nos ensina que, quando nos confrontamos com as forças espirituais do mal, não podemos tentar usar o nome de Jesus de forma superficial. Os 7 filhos de Esceva tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica, mas não tinham uma verdadeira relação com ele. O nome de Jesus tem poder, mas é um poder que vem do relacionamento genuíno com Cristo e da submissão à sua vontade. Além disso, vemos o poder da renúncia radical em Éfeso. As pessoas ali não apenas aceitaram o Evangelho com palavras, mas com ações concretas. Elas queimaram seus livros, deixaram para trás suas práticas de feitiçaria e se arrependeram de seus pecados. Essa é uma mensagem importante para nós. O arrependimento verdadeiro exige que deixemos para trás o que nos separa de Deus. Finalmente, aprendemos com a história de Éfeso que o Evangelho sempre enfrentará oposição. A resistência de Demétrio e dos artesãos mostra que, muitas vezes, quando Deus começa a fazer algo poderoso, as forças do mal se levantam para tentar impedir. Mas assim como em Éfeso, o poder de Deus é maior que qualquer resistência. E assim seguimos em nossa jornada pelas cidades da Bíblia. Éfeso nos ensinou sobre o poder transformador do Evangelho, o confronto com a feitiçaria e a coragem de renunciar ao pecado em nome de Cristo. Mas a próxima cidade nos trará outra lição valiosa: a perseverança e a vitória da fé, mesmo em meio a perseguições e dificuldades. Não perca o próximo episódio, quando vamos falar de Filipos, onde Paulo cantou na prisão. Até lá!